Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Os próximos encontros seguirão mais ou menos esse mesmo ritmo. Nós vamos chegar, vamos ter um tempinho para a gente chegar, tomar um cafezinho, e logo em seguida a gente começa para termos um tempo otimizado também. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Se você nos visita e precisa de Bíblia, há no escaninho à sua frente. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Parece que não tem muita coisa aqui nessa saudação, mas tem bastante coisa aqui para nós descobrirmos juntos. Mas eu vou gastar talvez uns 15, 20 minutos fazendo uma introdução, a fim de nós nos situarmos nesse universo mais ou menos ali do ano 62, 64, depois de Cristo, em que a igreja ainda estava no seu início. Eram 30 anos, talvez, arredondando 30 anos aí de igreja. Então, se você tem perto dos 30 anos, você fala assim: puxa, a igreja só tinha a minha idade. E um monte de problemas já tinha acontecido na igreja, no meio da igreja, não apenas problemas externos, mas problemas internos, tentativas de mudança de doutrina, tentativa de interrupção, ataques externos com violência, com perseguição, e nós estamos aqui nesse contexto. 1 Pedro faz parte de um grupo de cartas que está ali mais para o finalzinho do Novo Testamento, chamado de Epístolas Gerais. As Epístolas Gerais são de Tiago até Judas, e alguns autores, como Kistemaker, por exemplo, inclui Hebreus. Então, para ele é de Hebreus até Judas. Para a maioria dos pensadores, vai de Tiago até Judas. Essas epístolas têm algumas características. Por exemplo, elas não se destinam a uma pessoa. Paulo escreveu uma carta a Filemão, por exemplo, é uma pessoa. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto e depois escreveu outra. Então, essas epístolas gerais, elas não se destinam nem a uma pessoa e nem a um grupo de pessoas ou uma igreja, mas sim à igreja do Senhor de forma ampla. Às vezes pontuando onde é que ficava essa igreja, como ele diz aqui, inicialmente os forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele marca uma grande região mais ao norte da Ásia Menor, e ali ele então localiza geograficamente quais eram os primeiros leitores dessas epístolas. As epístolas eram escritas, eram enviadas por alguém, eram enviadas através de alguém e eram lidas para as igrejas. Então, essa carta, a primeira de Pedro, é dirigida a essas igrejas. Certamente foram feitas algumas cópias e foram enviadas para essas igrejas para que elas recebessem mais ou menos ao mesmo tempo. Era novidade naquele tempo ser igreja, era muito curto o tempo de história da igreja. Ainda era novidade, um monte de gente no Império Romano ainda não sabia que havia uma nova religião no meio do Império, e durante um bom tempo imaginava-se inclusive que essa nova religião era apenas mais uma das seitas dos judeus. Quem acabou com essa história foram os próprios judeus, que contaram para os romanos que os cristãos não eram uma seita dos judeus, e eles fizeram isso para acabar com a imunidade que os cristãos tinham, porque os judeus tinham imunidade de culto dentro do Império Romano. Quando o Império Romano viu os cristãos surgindo no meio dos judeus, o que os romanos imaginaram? É uma seita dos judeus, portanto deixa que eles tenham o culto deles livres. Mas os próprios judeus entregaram os cristãos aos romanos, dizendo: eles não são seita nossa, eles são outra religião, uma religião falsa inclusive,
e aí os romanos começam a ficar de olho cada vez mais nos cristãos. Essas epístolas gerais também podem ser chamadas de epístolas católicas ou de epístolas universais. Não são epístolas católicas apostólicas romanas, são epístolas católicas no sentido de serem universais. Tá bom? Então, curiosamente, essas epístolas geralmente trazem em seu título o próprio autor, né? Judas, João, Pedro, Kistemaker inclui Hebreus, mas aí já não traria o nome de um autor, mas de Tiago até Judas, todas elas trazem o nome do próprio autor como sendo o nome da carta. E 1 Pedro não é a primeira das epístolas gerais, mas é aquela que nos interessa para este momento de estudo. É a carta, é dessas epístolas gerais aquela que apresenta maior teor pastoral. Mas, incrivelmente, ela é profundamente doutrinária. Não apenas pastoral no sentido de cuidado com o rebanho, mas cuidado com o rebanho a partir das lembranças da sã doutrina, aquilo que o Senhor tinha ensinado. O próprio Evangelho de Cristo não tem como ser pensado sem que haja uma pressa, né? Ele é urgente, a pregação do Evangelho é urgente, e nós, ao lermos 1 Pedro, temos a impressão que havia urgência na escrita de Pedro. Ele não se detém por longos trechos em doutrinas que às vezes são difíceis de entender e de explicar, mas ele as explica de modo muito objetivo. Em apenas 5 capítulos ele resolve, ele dá um panorama quase que em toda a doutrina que se pregava no tempo dos apóstolos, que era o resumo daquilo que nós temos até hoje como doutrina sã. A doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos. Há outros episódios na história. Há um livro que você pode comprar, se você tiver desejo. Ele se chama As Doutrinas da Graça. É um livro de autoria de James Montgomery Boyce, junto com Ryken, que era o pastor auxiliar dele. Obrigado. E esse livro, por exemplo, ele está editado agora pela editora Vida Nova. Você pode comprá-lo, e ele aconteceu assim. O autor, o pastor Montgomery Boyce, que foi pastor por quase 30 anos, na 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, ele descobriu, no finalzinho já desse tempo, ele descobriu que estava com câncer e à beira da morte. E ao invés de ir para a cama, ele foi para os seus alfarrábios, e ele disse: eu preciso deixar uma última mensagem. E ele correu para escrever um resumo da doutrina, segundo a doutrina reformada, e daí surge esse livro, As Doutrinas da Graça, mas ele morre antes de completá-lo. Então, o seu pastor auxiliar, que já estava, isso já era combinado, completa o texto. Ele escreve, se não me falha a memória, o último capítulo e a introdução do livro. É o Philip Ryken, que é um outro autor bastante conhecido. A urgência. Então, esse senso de urgência aparece em toda 1 Pedro. Qual é o assunto central dessa carta? É o crente que experimenta sofrimento enquanto peregrina nesta terra, mas esse sofrimento que ele experimenta durante a sua peregrinação é motivo de aceitação e alegria, porque ele é um peregrino feliz no Senhor e não naquilo que ele vive nesta terra. Teologia da prosperidade não se criava no tempo dos apóstolos, porque isso é o contrário da pregação, que diz que você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda, você não pode sofrer, se você está doente, você está em pecado, se você não é rico, é porque você não tomou posse das vitórias. Os apóstolos não tinham como pregar isso, porque eles estavam no meio de uma verdadeira provação, como diz Tiago 1, ali no comecinho. A provação nos conduz à perseverança, a perseverança nos conduz à alegria no Senhor. Estou parafraseando palavras minhas, mas esse é o conjunto da ideia. A salvação é um tema presente em 1 Pedro, e a salvação, como algo que é urgente para o coração humano, precisa estar entranhado em mim, e eu preciso fazer daquilo um testemunho vivo.
E isso aparece ao longo de toda a epístola. E quem é que escreveu essa carta? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É o comecinho da epístola, não há dúvida que foi ele. Os pais da igreja tinham certeza que tinha sido Pedro, a tal ponto que Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano mencionaram Pedro como sendo o autor desta epístola, inclusive usaram trechos da epístola nas suas epístolas não canônicas, né, que eles enviaram para as igrejas. Muita gente mandou cartas para as igrejas nos primeiros séculos, mas apenas estas que estão aqui são canônicas. Outros, como Clemente de Roma, no finalzinho do primeiro século, escreve uma paráfrase de um trecho de 1 Pedro, e ele confirma que aquilo era de Pedro, o apóstolo. Ora, Pedro também se coloca como autor, ele não há qualquer ponta de dúvida a partir do próprio texto, ou seja, as confirmações internas estão bem lúcidas. E quem era Pedro? Aí você vai dizer assim, Pedro é o apóstolo, né? Sim, mas há 2 Pedros na Bíblia. Um pescador bronco, muitas vezes, às vezes violento, falava o que vinha na cabeça, arrancou a orelha de um sujeito, brigou com o próprio Senhor Jesus, discutiu com ele. Enfim, esse é o Pedro que nós conhecemos até o dia do Pentecostes. Mas ele, por outro lado, enquanto era ainda assim, esse pescador, ele viu e ouviu tudo que Jesus fez. Ele acompanhou o ministério de Jesus. E quando ele se torna de discípulo em apóstolo, ele leva consigo essas lembranças e ele passa então a fazer uso dessas lembranças a fim de que o seu ministério apostólico fosse ainda mais vivo naquele tempo. O que leva cada um de nós a pensar que as nossas experiências anteriores à nossa verdadeira conversão não necessariamente são experiências de pecado. O Senhor pode pegar a nossa experiência profissional, acadêmica e transformá-la para o uso do seu reino, para o uso da pregação do seu evangelho. Então, não existe na fé reformada aquele pensamento de que isso aqui é secular, não serve para estar diante do Senhor. O dia que eu for pastor, aí sim eu estou fazendo a obra de Deus. Isso não existe na fé reformada. Fazer a obra de Deus é ter a sua vocação colocada nas mãos do Senhor, seja ela qual for, desde que ela seja uma vocação lícita, digna e que possa ser usada pelo Senhor. Pedro, então, esse segundo Pedro, o apóstolo, ele é o primeiro sujeito a ter uma pregação registrada na Bíblia, no Novo Testamento, no tempo da igreja. É o primeiro que vê conversões em massa acontecendo. Nas 2 primeiras pregações de Pedro foram 8.000 convertidos. Não sabemos se apenas homens ou pessoas em geral. E ele tem uma curiosidade, por exemplo, lá em Atos 9, há 2 episódios. Um em que Pedro é usado por Deus para curar Enéas e logo em seguida ele é usado por Deus para ressuscitar Dorcas. E ele usa padrões que ele tinha visto em Jesus Cristo. Ele chega para Enéas e diz assim: levanta, toma o teu leito e vai embora. Onde é que ele viu isso? Foi Jesus, não foi? Que chegou para o sujeito e falou assim: olha, levanta, pega o teu leito e vai embora. Pedro agora, ele tinha uma doutrina e ele tinha uma forma de usar essa doutrina, e a forma era: eu vou imitar o que eu vi Jesus fazendo. Isso também é uma aplicação para a nossa vida. Não adianta inventarmos coisas no reino de Deus. A única coisa que Deus quer que nós façamos é que tenhamos a sã doutrina e que imitemos aquilo que Jesus fez. É só isso. E nós teremos um ministério abençoado para a glória de Deus. Mas ele chega depois para Dorcas e pede para todo mundo sair.
E ele diz o seguinte: não, ela só está dormindo, tal. E Pedro usa uma fraseologia muito parecida com Jesus ao ressuscitar aquela menina, né? Quando pede para as pessoas saírem, também diz: não se preocupe, ela só está adormecida. E com isso, o ministério de Pedro se transforma num ministério correto, que é o ministério da imitação de Cristo, que é o título de um outro livro medieval que vocês podem e devem ler, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Tá? É um clássico da literatura cristã. Mas nesse livro, nessa epístola, aparece também um outro sujeito chamado Silvano, e esse Silvano é o amanuense de Pedro. Amanuense é o sujeito que escreve para você. Então, nós inferimos que Pedro dita o conteúdo da carta e Silvano escreve. Segundo, o grego de 1 Pedro é um grego muito bom, muito clássico. E algumas pessoas, digam-se os liberais, ao fazer um estudo da alta crítica, dizem assim, o seguinte: um pescador hebreu, judeu daquele tempo, não podia escrever num grego tão bom. Mas Gundry, por exemplo, quando ele escreve o seu comentário a respeito disso, ele diz o seguinte: embora, falando dessa fraseologia grega, do uso do bom grego, ele diz assim: não devamos imaginar que judeus palestinos, como era Pedro, fossem incapazes de usar bem o idioma grego. E ele defende a tese de que mesmo uma pessoa simples precisava ter acesso a um grego razoável por causa do tempo em que ele vivia. E por aí vai. Silvano se coloca como auxiliar direto de Pedro nesta epístola e de Paulo em outros momentos. Ele aparece sendo citado no Novo Testamento por vezes como Silvano, por vezes como Silas. É o mesmo sujeito, Silas e Silvano. Você pode ver isso em Atos, você pode ver isso em algumas epístolas de Paulo, quando Silvano ou Silas, de modo intercambiável, aparecem ajudando Paulo em outras missões. Então, nós vamos ver o seguinte: há vezes em que você é o sujeito que dá nome ao livro, você pode ser Pedro, mas há vezes que você trabalha nos bastidores e você pode ser Silvano. E vejam bem, a riqueza textual de 1 Pedro provavelmente tem o ferramental de Silvano. Se Deus chamou você para ser Pedro, fique feliz. Se Deus chamou você para ser Silvano, fique feliz. Porque a sua felicidade deve depender de quem chamou você e não do que você está fazendo. Amém? Para quem essa carta foi escrita? Ele identifica rapidamente ali, né, os cristãos de 5 lugares da Ásia Menor, do norte da Ásia Menor, e nós estamos ali em torno de 62 a 64. Nós sabemos disso porque no primeiro semestre de 68 o imperador Nero se suicida, mas em 64 ele põe fogo na cidade, ele põe fogo em Roma. E aqui nós sabemos que Roma ainda não tinha queimado. Então é até 64, não é depois de 64. Deve ser um pouquinho antes, porque Nero, se não me falha a memória, ele governa Roma entre 54 e 68 depois de Cristo, que é quando ele se suicida. E nós sabemos que ele era um sujeito pouco convencional, né? Ele fazia coisas esquisitas. E nós sabemos que ele dirige também essa epístola. Quando nós chegamos lá no 5:13, nós vemos o seguinte: aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda. E ao que tudo indica, ele estava nessa tal de Babilônia junto com Silvano escrevendo. Mas não é possível que ele estivesse na Babilônia que nós conhecemos, o Império Babilônico. E naquele tempo, por um levantamento que eu fiz, havia 4 cidades com o nome de Babilônia. Tá? E não podia estar em nenhuma das 4 porque não fazia parte do contexto. Então, muito provavelmente, fazendo uma conexão com o texto de Apocalipse, Babilônia aqui se refere à própria Roma, que era o centro do poder espúrio, que perseguia, que era problemático, altamente pecaminoso, e com isso, a Roma provavelmente foi o local onde eles estavam.
As circunstâncias em que eles se encontravam, e aqui eu já estou terminando essa introdução para nós entrarmos no texto. As circunstâncias eram de muita perseguição, ainda não eram as piores perseguições, algumas bem piores viriam mais para o final do primeiro século e no início do segundo, até quando chegássemos ao terceiro século, haveria uma série de sobes e desces de perseguições, algumas muito intensas, outras menos, mas em 4 dos 5 capítulos de 1 Pedro, Pedro faz alusão à perseguição dos cristãos. Então nós podemos ter certeza que ele se dirige a cristãos que estavam sendo perseguidos. Ele também demonstra que o seu propósito era de animar e fortalecer os irmãos ao longo da carta e era de alimentar o rebanho do Senhor. E é muito curioso que eu diga isso para vocês, porque se você perceber, Pedro recebeu essas duas ordens diretamente do próprio Senhor Jesus. Em Lucas 22, 32, vamos ver lá? Lucas 22, 32. Se alguém achar e quiser ler, pode ler. Se não, eu vou ler na frente de vocês e fico com a bala Juquim. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele ouviu isso da boca do próprio Senhor Jesus. E agora é o que ele está fazendo ao escrever essa primeira epístola. Lá em João 21, de 15 a 17, se alguém achar e quiser ler, tudo bem. João 21, de 15 a 17, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito: pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E é o que ele está fazendo na primeira epístola de Pedro. Ele está fortalecendo e ele está alimentando o rebanho do Senhor a fim de apacentá-los. Eu ia fazer um comentário aqui sobre esses 3 amas-me, mas eu não vou fazer agora não, senão nós vamos nos desviar. Fica para a próxima. A carta como um todo, portanto, é um dos textos mais doutrinais que nós temos no Novo Testamento. E Pedro, ao final de tudo, nos exorta a termos uma vida digna diante de Deus, sendo uma espécie de conduta à alegria, de conduto à alegria do porvir. A tese de Pedro é que nós estamos aqui e vamos sofrer, não há como ser cristão e não sofrer. O que vai mudar ao longo desses 2000 anos da história é o tipo e a intensidade de sofrimento, mas a igreja sofre, e se nós somos igreja, nós vamos sofrer. Mas o sofrimento não é sequer semelhante em volume, em tamanho e em profundidade à alegria que nos está reservada. E a tese de Pedro é: mesmo que você padeça as piores e mais atrozes circunstâncias nesta terra, há algo muito mais maravilhoso aguardando. Dê bom testemunho aqui, porque isso, na verdade, é a antevisão daquilo que aguarda você na glória eterna. Essa é a tese de Pedro. Amém, gente? Eu falei 15 minutos, levei 20 e poucos, né? Mas tudo bem. 1 Pedro 1 e 2. Vamos entrar no texto agora. Nós já lemos esses 2 versículos e nós temos no texto algumas coisas a ver. Quem é Pedro? Nós já estávamos falando dele agora. Ele podia ter se apresentado no texto como Simão Barjonas, Simão filho de João. Jonas e João eram o mesmo nome, como Jesus e Josué eram o mesmo nome. Simão filho de João. Mas quando Pedro, Cefas, né? Simão, era tudo o mesmo sujeito. Quando Pedro simplesmente diz: eu sou Pedro, apóstolo,
servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele na verdade está rompendo a sua dependência de uma linhagem humana, está se colocando ali como diretamente conectado ao próprio Senhor Jesus. Por quê? A ideia do apóstolo de Jesus Cristo, como ele coloca aqui, diferentemente de Paulo, quando defende tantas vezes o seu apostolado, ele simplesmente diz: eu sou Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, porque a igreja toda reconhecia Pedro como apóstolo. Ele não precisou defender seu apostolado como Paulo precisava fazer. Então, a essa altura, toda a igreja já reconhecia Pedro, e quando ele dissesse assim: eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, não precisava falar mais nada, porque todos já saberiam e aceitariam que ele era o próprio Pedro, o apóstolo, aquele que tinha andado com Jesus, um dos 3 mais íntimos dele. Pedro já tinha notoriedade dentro da igreja, não que ele buscasse isso, mas ele era tido como um dos grandes líderes. E Pedro é o sujeito mais citado no Novo Testamento, não é Paulo. Pedro é o mais citado depois de Jesus Cristo. Ele é citado por um dos seus múltiplos nomes, né? Pedro, Cefas, Simão, filho de João. Ele é citado cerca de 240 vezes no Novo Testamento. É muita citação para uma pessoa só em livros pequenos, como são os livros do Novo Testamento. Jesus Cristo comissiona Pedro pessoalmente, ele ouve as instruções de Jesus pessoalmente, e tudo que ele prega, ele dizia assim: eu vi e eu ouvi. Então esse é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que tinha sobre si a ideia do firme fundamento. Ele não era o firme fundamento, como alguns ramos da cristandade insistem. Pedro é a própria base da igreja, ele é o fundamento da doutrina da igreja. Não, ele sabia qual era o firme fundamento e ele pregava o firme fundamento, que era o Senhor Jesus, que o tinha comissionado para isso. Nessa altura do campeonato, os apóstolos e profetas, esse binômio apóstolos e profetas, quando se mencionava, eram considerados a base da igreja. Efésios 2, 19 e 20 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que a igreja do primeiro século sabia era o seguinte: apóstolos e profetas têm uma mensagem. Essa mensagem é a única que nós devemos ouvir, porque tem gnósticos, tem helenistas, tem tem judaizantes, tem um monte de gente falando coisa diferente daquela que os apóstolos e profetas dizem. Então nós vamos ouvir os apóstolos e profetas, porque eles falam o que é o firme fundamento. E qual é o firme fundamento? É aquele que diz que Cristo é a pedra angular. E com isso eles então se tornam o alvo do crédito da igreja do primeiro século. Isso era tão sério que Paulo, e até Pedro também, Tiago, enfim, os apóstolos e os primeiros pastores precisaram lutar contra os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos apóstolos. Se havia naquele tempo, é porque os verdadeiros pregavam algo que de certa maneira incomodava e que, por ação do inimigo e junto com essas pessoas, queriam arranhar e destruir. Mas logo em seguida, aqui ele apresente essas credenciais: eu sou Pedro, apóstolo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, eu estava lá em 2 Pedro, lendo o primeiro versículo, que começa quase igual. Mas após apresentar as suas credenciais, ele diz o seguinte: aos eleitos. E quem são esses eleitos? Os eleitos eram uma categoria específica de pessoas. Ele não estava escrevendo para todos os habitantes do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas dos eleitos que vivessem nesses lugares. E, por conseguinte, os eleitos que em outros lugares estivessem, que viessem a ouvir também a leitura da carta. Mas inicialmente era para eles mesmos. Então, a partir desse momento, o que nós vemos é que esses eleitos são aqueles escolhidos graciosamente pela soberana vontade de Deus,
que num determinado momento ouvem a pregação do Evangelho, que era coisa que a igreja já fazia sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, anunciando Cristo, que era a pedra angular. Nesse momento já não fazia sentido você dizer se era ou não era alguma coisa, porque era judeu ou gentio, homem ou mulher, escravo ou livre, não fazia mais diferença. O que importava não era esse tipo de origem, mas era o fato de você ter se tornado filho de Deus através de Jesus Cristo, pelo ato soberano do chamado de Deus. E era a esse tipo de gente que Pedro se referia e endereçava esse seu primeiro texto, a sua primeira carta. Ele chama esse pessoal de dispersos, de forasteiros e por aí vai. Porque desde que Cristo estabelece a igreja, ele não a institui como organização, mas ele a deixa instituída como organismo. Desde esse momento, a igreja sabe que não pertence a este mundo, ela não faz parte disso aqui e ela simplesmente está de passagem. Por isso que nós somos forasteiros e somos dispersos. Os cristãos sabiam que faziam parte de uma nova família e eles agora olhavam com outro olhar para a vida e para o futuro. Havia gente rica e gente pobre. Havia gente de todas as procedências. O próprio Pedro, que escreve essa carta, se você olhar lá nos evangelhos, ele era uma espécie de empresário da pesca. Ele e a família possuíam barcos, eles tinham barcos e ele larga tudo para seguir Jesus. Então Pedro vem de uma situação relativamente confortável quando se torna um nômade andando através de Jesus para cima e para baixo. E até que nós chegamos aqui, nós sabemos que ele escreve aos eleitos, e esses eleitos não são quaisquer, mas eles são forasteiros da dispersão. Quem são esses forasteiros? São os expatriados, são sem casa. E Pedro aqui diz para nós que nós somos expatriados. Nós não temos casa, nós não temos posses fixadas na terra. Então aquele seu sonho de ser multimilionário, tal, mesmo se você vier a ter muito dinheiro, entenda que você não tem esse muito dinheiro. Ele é para o bem daquilo que Deus chamou você a fazer. Alguns são chamados para ter recursos. Lembra que eu falei da vocação? Alguns têm a vocação de, tendo muitos recursos, usá-los para a glória de Deus e para o bem do próximo. Não que você se torne uma espécie de ONG ambulante, mas simplesmente você tenha a sensibilidade do Espírito Santo para aplicar bem os recursos que Deus deu a você. Tá? Então, se você tiver bastante recurso, na saída do gasofilácio está ali, você já pode começar a praticar a sua generosidade. Mas não temos, somos estrangeiros que estão em terra estranha. Isso aqui não é nosso, não somos daqui. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, o nosso Salvador. E somos da dispersão. E essa terminologia da dispersão vem desde o Antigo Testamento. Os judeus tiveram uma longa história de dispersões. E essa ideia de dispersão é atribuída aos cristãos, que agora são Israel de Deus. Então, algo que era comum, a percepção, inclusive literária, dos judeus, agora os cristãos absorviam. Assim como os judeus tinham sido dispersos, os cristãos são inicialmente dispersos, precisando sair de Jerusalém para obedecer ao ide do Senhor, mesmo que na marra, mas eles tiveram que ir. E agora eles se encontravam espalhados por vários lugares, tendo ouvido a mensagem do Evangelho, mas não sendo mais dali. Assim como os judeus tinham sido dispersos na Babilônia, na Medo-Pérsia, na Assíria, agora os cristãos estavam espalhados, dispersos pelo mundo. Você tem um lugar para morar aqui, graças a Deus, mas entenda que essa não é a sua casa definitiva, isso não é a sua posse definitiva. Tudo que é nosso definitivo ainda está por vir, está no escatom reservado pelo Senhor. E ele termina então dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados, que numa tradução mais livre ficaria assim: que a graça e a paz sejam sobre vocês de forma abundante. Foi isso que ele quis dizer.
A graça se refere aqui à graça de Deus, aquela graça que é algo que nos traz misericórdia, providência, amor, salvação, bondade, esperança da parte de Deus, sem que tenhamos nenhuma relação de merecimento para isso. E a paz é aquela que procede de Deus e não do próprio mundo, não é a nossa paz. Desde o Antigo Testamento nós conhecemos aquela palavrinha, shalom, que significava algo bastante peculiar para o judeu e que depois é traduzido no Novo Testamento como paz. Mas essa palavra queria dizer estar ou sentir-se completo. Shalom queria dizer isso. Estar ou sentir-se bem em todos os sentidos. Saber que tem prosperidade e felicidade. Esses eram alguns dos significados da palavra shalom. E, obviamente, quem está inserido nesses contextos vive um tempo de paz e não de angústia. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós intensificamos isso para o fato de nós termos paz com Deus. Porque nós estamos completos porque estamos com Deus. Temos prosperidade, temos justiça, temos felicidade por causa de Deus. Então nós atribuímos o sentido do shalom do Antigo Testamento ao estar com Deus e agora nós temos paz com Deus por causa do sentido amplo e completado agora do que era a palavra shalom no Antigo Testamento. Temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse temos paz com Deus é aquilo que a igreja herdou da palavra shalom do Antigo Testamento e completou com a ideia de que é Deus quem nos produz isso. Saindo do texto, vamos para a doutrina, porque em apenas 2 versículos nós temos doutrina. Havia, como eu já falei, tentativas de tirar o pensamento correto da igreja, mas 2 doutrinas fundamentais são tratadas, mencionadas por Pedro aqui nesse comecinho. A primeira delas é a doutrina da eleição. É a ideia que os hebreus tinham no Antigo Testamento, de que mesmo frágeis e sem merecer, Deus tinha chamado os hebreus para serem seu povo escolhido. Quando chegamos ao Novo Testamento, essa mesma ideia se estabelece sobre a igreja, sendo que agora não é mais uma etnia, mas é o povo espiritual do Senhor que tem as suas fronteiras também. Nós não somos daqui, peregrinamos, somos um povo à parte e nós temos o senso de pertencimento ao Senhor porque o Senhor nos trouxe para perto dele. Os apóstolos pregaram essa doutrina e ela foi se desvanecendo ao longo da história da igreja. Principalmente a partir do século VI, VII, ela começa a se tornar esmaecida, até que nós chegamos ao século XVI, não que gente boa não tenha falado dessa doutrina nesse intervalo todo, mas no século XVI o movimento da Reforma reavivou a ideia da eleição como nós conhecemos hoje. E qual é a riqueza dessa doutrina? É porque ela nos traz paz, ela traz sossego à nossa alma por nós sabermos que o fato de nós sermos hoje filhos de Deus depende apenas de que Deus tenha derramado sobre nós o seu amor de tal forma que nós hoje somos salvos sem termos feito absolutamente nada, sem nenhum merecimento. Aprouve a Deus nos chamar, nos dar os meios. E Ele faz isso para que um determinado número de pessoas claramente chegue a um estágio tal de santidade e que por isso tenha o salvo-conduto para entrar na glória eterna. Aliás, eu toquei nesse assunto no último sermão de domingo, que a santidade, na verdade, é uma espécie de salvo-conduto que nos fará entrar na eternidade de glória. Por quê? Porque sem santidade? Pois é, como é que a gente vai ver o Senhor para o resto da vida se não for santo? Nós precisamos estar em estágio de santidade para podermos entrar na glória. Acontece que sermos santos é uma característica de quem já foi salvo. Não é possível ser salvo sem ser santo. E só é salvo quem é chamado pelo Senhor. Então vejam bem, o Senhor nos chamou
para sermos santos e entrarmos na sua presença eterna. Para isso é necessário que sejamos salvos, porque somente sendo salvos nós somos tirados de sob a ira justa de Deus. Então, todo esse miolo é para que nós estejamos na presença do Senhor como santos. E o Senhor é glorificado e é satisfeito, porque o seu plano soberano e eterno será finalmente cumprido na história. Ele já é cumprido na percepção e no coração de Deus, mas ele será cumprido na história, inclusive na nossa. Então, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, é o que nos diz Paulo em Efésios 1, 4 e 5. Vejam bem, a finalidade é sermos santos e irrepreensíveis. E é por isso que Pedro trata tanto dessa questão de santidade e de testemunho público daquilo que nós somos. A segunda doutrina que ele trata, e de modo efusivo, é a doutrina da Trindade Santa, mas ele trata fazendo a seguinte colocação: eleitos, vejam bem, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, Deus Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ele trata das três pessoas da Trindade Santa em apenas 2 linhas, e ele menciona que Deus Pai é aquele que, por sua presciência, que em alguns textos do Novo Testamento pode ser também usado de modo intercambiável com predestinação e eleição, muitas vezes, mas aqui ele usa presciência, é a habilidade de Deus, a presciência é a habilidade de Deus de demonstrar os seus atos soberanos ao longo da história e de revelá-los, e de colocar em execução, em prática, esses mesmos planos soberanos. Ou seja, a presciência de Deus não é uma simples antevisão, mas é a colocação do seu desejo e o endereçamento prático da execução do seu desejo. Tá bom? Então, é por isso que também nós lemos lá em Romanos 8, Efésios 1, uma ideia largamente aceita de que nós de antemão fomos conhecidos por Deus, ou seja, a presciência de Deus nos alcançou, a fim de que nós fôssemos diferenciados do resto do mundo. O Deus Espírito Santo é aquele que nos conduz à santificação. Isso fica bastante claro aqui. Ele trata dessa doutrina ao longo de toda a epístola como pano de fundo, e lá nos versículos 15 e 16 ele voltará a usar essa ideia de santificação explicitamente, que é quando ele repete o texto veterotestamentário: sede santos, porque eu sou santo. Ele repete isso no versículo 16, em sua segunda parte. É uma menção a Levítico 11, quando essa ideia de santidade necessária para estarmos diante de um Deus Santo é colocada diante do povo. Essa santidade é permanente e é progressiva, e ela somente vai se deter, esse processo de santificação só vai se deter quando formos perfeitamente santos, e isso ocorrerá quando estivermos na glória eterna. Lá não vai precisar mais você ter os seus exercícios espirituais, fazer toda essa luta da carne contra o espírito, lá terá acabado, para a glória de Deus. E finalmente ele fala do Deus Filho, em que a obediência e a aspersão do sangue de Jesus passa a ser a razão apresentada por Pedro para que o Espírito Santo produza essa obra de santificação. Isso lá em 1,14 aparece como: filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que ele está dizendo é o seguinte: se vocês forem obedientes, vocês conseguirão ser santos. Ele faz uma conexão entre santidade e obediência. E por que ele fala isso? Porque aqui nesse texto de 1,14, a obediência é o mecanismo do Espírito, que aqui é atribuído à obra do próprio Senhor por causa da aspersão do sangue que ele menciona. É o mecanismo da Santíssima Trindade para que nós nos mantenhamos afastados das coisas do mundo. Mas quando nós chegamos ao versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, de novo obediência,
Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E ele coloca a obediência àquilo que o Senhor Jesus faz por nós, por causa da aspersão do seu sangue. E ele já começa falando aqui para a obediência, ou seja, há uma finalidade na presciência de Deus e na santificação do Espírito Santo. É para que nós venhamos obedecer aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Primeiro, para que nos mantenhamos afastados das coisas do mundo, versículo 14. E segundo, para que consigamos nos amar uns aos outros. Tá? Então, se você fala assim, eu não aguento mais aquele meu irmão da igreja. Você fala assim, devo estar em pecado. Aí sim, porque se eu sou um sujeito obediente ao Senhor e se eu tenho a obra da Santíssima Trindade funcionando na minha vida, eu vou ter que suportar. Aí você entende melhor o suportai-vos uns aos outros. A Bíblia é interconectada e a verdade do Senhor aparece ao longo de toda a Escritura. Então, a mesma obediência ao Senhor que nos poupa do mundo, também nos aproxima do amor fraternal pelo irmão que está conosco debaixo do mesmo sangue do mesmo Senhor Jesus. Se nós não obedecermos uma das coisas, estamos fora do conceito de obediência, quer seja de um lado ou do outro. Então, essa obediência tem um espectro muito amplo, desde a rejeição das coisas do mundo até a apropriação do amor fraterno e real. Ok, gente? Já estamos quase terminando. Vamos ver um texto fácil e, se Deus quiser, em todos os trechos futuros nós vamos fazer isso. É uma releitura livre a partir do texto original, para que nós entendamos talvez melhor esse texto. Esses dois versículos dizem assim como nós temos na Bíblia atualizada. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Agora que nós andamos pelo texto e vimos doutrina, nós poderíamos fazer uma leitura livre a partir do grego e a partir do que nós aprendemos, ficaria mais ou menos assim. Pedro, mensageiro enviado pelo próprio Jesus Cristo, aos que foram escolhidos por Deus e que estão espalhados pelas localidades do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que foram escolhidos por Deus segundo o que Deus já conhecia, em meio à santificação que o Espírito Santo opera, para que sejam obedientes e a salvação através do derramamento e da ação eficaz do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam sobre vocês de forma abundante. Essa seria uma releitura livre. Finalmente, a percepção do texto. E aqui estamos indo já para o final de tudo. O que nós entendemos desse pequeno texto, desse pequeno trecho? O cristão é salvo por Deus de modo maravilhoso, mas ele permanece envolto num ambiente que de maravilhoso não tem nada. Nós estamos mergulhados na Babilônia, que ele cita lá depois. Podem ter certeza que Rio de Janeiro é uma Babilônia. Tem gente aqui de Nova Iguaçu, pode ter certeza que Nova Iguaçu é uma Babilônia. Se você veio de onde? De Niterói, de São Gonçalo. São Gonçalo é uma Babilônia. Podem ter certeza que as nossas cidades, no ocidente do século XXI, e não precisa ser uma cidade tão grande, as cidades estão mergulhadas nas trevas, porque esse mundo jaz no maligno. Nós estamos na Babilônia, mas nós somos salvos por Deus e precisamos manter o nosso testemunho. Pela obediência ao Senhor, ficaremos afastados das coisas da Babilônia e pela obediência ao Senhor, nos aproximaremos cada vez mais uns dos outros em amor fraterno. Deus exige obediência e é essa obediência que nos levará em santidade até a sua santa presença. E Pedro insere, portanto, os seus leitores dessa primeira lida, que foi feita, na realidade da transcendência de serem filhos de Deus, um Deus que é eterno e espírito, mas sem desconectá-los da realidade de que ainda estavam presos nesse tabernáculo, como diz Paulo, e não é assim, você vira crente e vai para o céu, você vira crente e vai lutar. Essa é a ideia que Pedro passa. Finalmente temos algumas aplicações.
Não é um sermão, mas vale a pena termos umas aplicações práticas. Nós somos forasteiros numa terra que não gosta de nós. Tenha certeza que se o mundo elogiar você, você está com algum problema espiritual. Tá? Se alguma igreja é elogiada pela grande mídia, pela política pública, tenha certeza que essa igreja está com algum problema. A igreja não foi feita para ser amiga do mundo. A igreja foi feita para ser oposição ao mundo. O mundo não tem mesmo que gostar de nós. O nosso papel é nos mantermos sob a sombra do Deus triuno em obediência e santidade, a fim de que sejamos conduzidos de volta para casa. Essa deve ser a nossa percepção. Estamos indo de volta para casa. Segunda aplicação: os sofrimentos desta vida são nada se comparados à glória que nos espera. Então, diante dos conflitos da vida, dos sofrimentos, a bendita esperança no Senhor deverá nos prover de paciência e capacidade para suportar. E alguns de nós, em alguns momentos, precisarão de mais paciência e de mais capacidade para suportar. Mas não desistam, porque estamos indo de volta para casa. Terceiro, Deus já fez tudo o que precisava fazer. Tudo que era necessário, Ele já fez por seus filhos. Por isso, o mínimo que podemos fazer é obedecer a Deus em tudo, porque isso nos poupa do mundo e nos habilita a amar os irmãos que Ele nos deu em Cristo Jesus. Se nós percebêssemos o valor da família, da fé, nós teríamos uma vida menos sofrida às vezes, porque a gente sofre no mundo e depois vem sofrer na igreja, né? Que a gente briga contra o mundo e depois vem brigar contra os irmãos na igreja. Mas aqui dentro deveria ser diferente. Aqui dentro que eu digo, não na nossa igreja especificamente, dentro da igreja do Senhor. Quando Pedro escreve essa carta, essa é a quarta aplicação, as mais duras perseguições ainda estavam por vir, ainda não tinham acontecido. Então Deus estava ali preparando o seu povo, porque ainda viria coisa pior. Depois dessa epístola, em que ele fala de sofrimento, ainda viria coisa pior. Agora eu vou falar uma coisa chata, tá bom? Talvez você passe por coisa que você nunca imaginou que passaria. Talvez você ainda venha enfrentar sofrimentos que você jamais pensou que viesse a passar, a enfrentar e a sofrer. Mas esteja certo, porque essa é a mensagem de 1 Pedro, que o Senhor também preparará você e livrará você para a eternidade. Deus pode livrar você dos sofrimentos nesta terra? Sim, pode. Ele tem poder para isso? Tem. Ele quer fazê-lo? Não sei, porque o Senhor faz segundo a sua vontade, tanto na Escritura, o registro é esse, quanto na história da igreja, nós vemos isso. E talvez na sua vida você já tenha constatado isso. Mas não se espante se você ainda enfrentar coisas 1000 vezes piores do que você já enfrentou até hoje. Mas o Senhor estará com você. E diante de tudo, não perca de vista que você está indo de volta para casa. Finalmente, nós temos segurança no amor de Deus, em Cristo, na obra do Espírito. A nossa segurança, da mesma forma que temos segurança na salvação, não reside em nós, não está em nós, mas no Deus eterno que tem nos conduzido à dispersão deste mundo. Nós somos dispersos pela mão do Senhor, peregrinamos pela mão do Senhor e chegaremos lá em cima pela mão do Senhor. Amém?